Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para Poesia. Vamos olhar hoje para um tipo de poesia um pouquinho mais antiga, que superficialmente pode parecer muito distante, não está tão distante assim. Marília de Dirceu é um dos livros que fez maior sucesso na língua portuguesa. Desde a sua publicação em 1792, teve centenas de edições, caras, baratas, para público restrito, para todo público, público genérico. É um livro que tem poemas que ficam no ouvido, que tem um apelo bastante grande. Então, vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, se mistura um pouco com muitas coisas biográficas. Quem já teve a oportunidade de viajar para Ouro Preto viu várias vezes gente apresentando: essa é a casa do Dirceu, essa aqui é a casa da Marília, era aqui que o Dirceu olhava para Marília, era aqui que a Marília passava e o Dirceu ficava esperando, foi aqui que o Dirceu foi preso. Dirceu e Marília são nomes da tradição. São nomes literários que o Tomás Antônio Gonzaga usou para escrever os seus poemas, para construir um eu lírico. O Marília é um nome que ele pega na tradição, é um nome que aparece em poemas de um monte de gente da língua portuguesa, desde Diogo Bernardes no século XVI, passando pelo Bocage, passando pelo Cláudio Manuel da Costa, que era amigo pessoal do Tomás Antônio Gonzaga. É um nome bastante genérico, mas como tem alguns elementozinhos no livro que se aproximam bastante de dados biográficos do Tomás Antônio Gonzaga, então a tendência é fazer essa mistura bastante grande. Só para relembrar, o Tomás Antônio Gonzaga foi preso, foi julgado e foi condenado no processo da Inconfidência Mineira. Ele estava a ponto de casar com a Maria Doroteia de Seixas, que acabou ficando sozinha. Segundo a lenda, ela ficou inconsolável porque perdeu o seu grande amor e o Tomás Antônio Gonzaga foi afastado, deportado para Moçambique, onde ele teria ficado muito triste. O livro Marília de Dirceu, quando foi publicado originalmente, em 1792, tinha poemas amorosos de um sujeito mais velho, dedicados a uma mulher mais nova. Exatamente a circunstância biográfica do Tomás Antônio Gonzaga. Em 1799, saiu uma segunda edição que trazia novos poemas falando de uma tristeza, de uma separação, falando da triste masmorra, de semivivo corpo sepultura. E essa circunstância fez com que, imediatamente, as pessoas associassem os elementos narrativos que esse conjunto cria com elementos biográficos do Tomás Antônio Gonzaga. Foi a leitura mais tradicionalmente aceita. Mas o livro tem uma série de outros apelos que se superpõem a isso, que transcendem essa fofoca literária. E por isso eu gostaria de ler com vocês a lira 20 da primeira parte. Em uma frondosa roseira se abria um negro botão. Marília dourada o pé lhe torcia com a branca mão. Nas folhas viçosas, a abelha enraivada o corpo escondeu. Tocou-lhe Marília, na mão descuidada a fera mordeu. Apenas lhe morde, Marília gritando com o dedo fugia. Amor, que no bosque estava brincando, aos ais acudia. Mal viu a rotura e o sangue espargido que a deusa mostrou, risonho beijando o dedo ofendido, assim lhe falou: se tu, por tão pouco, o pranto desatas, dá-me atenção. E como daquele que feres e matas não tem compaixão?
É um poema singelo, é um poema bastante agradável na sonoridade, os versos redondilhos, menores, os versos de 5 sílabas tradicionais da língua portuguesa e da poesia popular dão um ar de ingenuidade para esse texto, que se duplica na historinha bastante simpática. Marília toca numa abelha quando está mexendo com uma rosa, o ferrão deixa machucada, ela grita amor. Amor aqui é Cupido, que estava nas imediações, vai ver o que está acontecendo e beijando o dedo da deusa. Que deusa? É a própria Marília. O sujeito lírico está endeusando a sua amada, a sua bela Marília. E Cupido, beijando o dedo da bela Marília, diz: como é que você, por tão pouco, está chorando tanto e não tem pena de quem você fere e mata? A abelha faz no dedo da Marília a mesma coisa que Marília faz ao coração do eu lírico, certo? É amor explicitando um símile para falar sobre o sentimento. Um quadro bastante singelo, muito parecido com algumas pinturinhas que tradicionalmente a gente chama de rococós. São quadros idealizados de cenas amorosas. Vários pintores do final do século XVIII fizeram coisas assim. Várias casas têm quadrinhos desse gênero ornando as paredes, ornamentando os tetos. E no ambiente do próprio Tomás Antônio Gonzaga, que era a Minas Gerais do século XVIII, na cidade de Tiradentes, a gente encontra na casa do Cônego algumas pinturas que são muito parecidas com esses quadros pastoris, típicos da poesia Árcade, que vicejou no Brasil durante o período da Inconfidência Mineira. Eram poemas muito bonitinhos, mas se de um lado eles são muito acessíveis, são muito cristalinos, um pouco dessa clareza vem de onde? Vem justamente da sedimentação de imagens muito repetidas, muito conhecidas, muito trabalhadas. O Tomás Antônio Gonzaga, como poeta Árcade, ele tem acesso, ele tem consciência de uma enorme tradição que vem atrás dele. Os seus poemas são feitos em 2 níveis. Um nível é o imediato de comunicação para um público largo. Outro nível é tentando atingir especificamente o leitor culto, o leitor que tenha condições de reconhecer as piscadelas que os eruditos dão entre si. Todos eles educados na mesma fonte da literatura clássica e principalmente das modas do momento. Os poetas e os leitores poetas tinham condições de reconhecer várias das referências. E essa aqui é fantasticamente simples de reconhecer para quem estava familiarizado com o poeta antigo Anacreonte, um dos primeiros poetas da tradição grega e que foi cultuado na época da Biblioteca de Alexandria, na época chamada Alexandrina. Vários poemas foram descobertos no começo do século XVI e foram entendidos como sendo do Anacreonte. Hoje em dia, por estudos filológicos diversos, já se desqualificou essa atribuição. Apesar de que, na época do Tomás Antônio Gonzaga, não havia a mínima suspeita de que os poemas da chamada Anacreonteia, o conjunto de releituras alexandrinas do espírito antigo, passava tranquilamente para qualquer leitor como sendo autenticamente do Anacreonte. E é dessas coleções que a gente tira uma série de peças muito parecidas com as que aparecem na Marília de Dirceu. Dá uma olhada, por exemplo, nesse poeminha aqui. Hélios dormindo, mal sentiu que a abelha lhe pôs no dedo uma mancha vermelha, e enchendo o céu de um choro que a lanceia, correu quase a voar em direção da Citeréia. Minha mãe, eis que morro, a soluçar lhe diz, como eu sou infeliz.
Pequena serpe alada magoou-me o dedo, e Afrodite sagrada, a amena filha de Citera, falou: se um aguilhão assim te dilacera, o que dirás de tanto peito machucado, a que o teu dado tem ferido e envenenado? Na tradução do Jamil al-Mansur Haddad, esse poema, se vocês prestarem atenção, é exatamente a mesma história da Lira 20 do Tomás Antônio Gonzaga. Se você não conhecia, tudo bem. Eu apresento Anacreonte, você Anacreonte. O leitor culto do século XVIII não tinha dúvida, ele sabia, ele já tinha passado, tinha lido vários poemas anacreônticos, tinha lido em 1792, ou mesmo depois, já tinha lido Bocage, todos eles tinham lido um poeta francês chamado Évariste Parny, que hoje é pouquíssimo falado, mas que teve uma importância gigantesca, e todas essas histórias ecoam na cabeça de um leitor. Você está querendo dizer, então, que o Tomás Antônio Gonzaga está fazendo um plágio? Não, ele está fazendo exatamente aquilo que os escritores do século XVIII mais prezavam, a imitação. A ideia da construção linguística, da construção de poesia, passava necessariamente pelas regras da retórica, que era a disciplina que desde a antiguidade regrava o como escrever textos. Era a aula de redação da época. E a primeira coisa que a retórica recomenda é a gente buscar na tradição as referências que a gente quer trabalhar. O Tomás Antônio Gonzaga vai claramente buscar as suas referências. Anacreonte. A partir daí, o que ele faz? Ele reinsere o seu próprio texto dentro das referências. Ele faz um exercício de vou reescrever, vou reinventar. Cupido virou Marília, Afrodite virou o próprio Cupido. A situação é a mesma. Se a abelha fere o Cupido e ele chora tanto, Cupido deveria se preocupar com as pessoas que ele próprio fere. Se a abelha feriu Marília e ela chora tanto, Marília deveria se preocupar com as pessoas, a pessoa que ela fere tanto. A ideia não é que eu, autor, precise ser original. A originalidade está, na verdade, na inventividade a partir de uma coisa conhecida. Desse ponto de vista, a gente não tem ainda o conceito de plágio. O princípio é a imitação. O que é um problema é a cópia servil. Se eu copio exatamente, aí eu estou no terreno. Se é entre línguas diferentes, da tradução, da adaptação, da paráfrase. Ou, se é dentro da mesma língua, eu estou na cópia servil, que essa é desqualificada. Por quê? Porque eu não consigo acrescentar nada de novo àquilo que eu tenho condições de estudar. A ideia fundamental que está por trás, eu acho essa maravilhosa para a gente juntar, e quando a gente fala de poesia, eu posso falar diretamente do texto, posso falar das práticas, posso falar dos efeitos, posso falar da leitura. Aqui eu estou falando de um princípio. A arte e a literatura se constroem a partir da relação fértil, da relação inteligente entre o que eu leio e o que eu escrevo.